Há acontecimentos na história de nosso planeta que ainda não somos capazes de entender ou sequer descobrir as causas e motivos. Esses casos misteriosos são explorados pela indústria do entretenimento e dão origem a livros, filmes, séries de TV e podcasts. Em alguns deles, os acontecimentos são acompanhados em todas as etapas, desde simulações dos momentos que precederam o crime até a prisão dos responsáveis. Em outros, porém, os culpados nunca foram encontrados e o mistério permanece. Hoje você vai acompanhar o exemplo de um caso misterioso, cheio de enigmas e que ainda não foi desvendado. Mas antes, se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o teu joinha, seja muito bem-vindo. Quando você deixa o seu joinha, o seu curtir, o YouTube entende que o conteúdo é importante e ele vai recomendar outros vídeos para mais pessoas, inclusive esse vídeo aqui. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Janete de Palma, o sumiço. Nascida em 3 de agosto de 1956, Janete de Palma morava em uma casa de classe média na cidade de Springfield, em Nova Jersey, Estados Unidos. A família dela poderia ser considerada o típico exemplo americano, principalmente por ser muito conectada com os valores cristãos. A vizinhança e a comunidade conhecia muito bem os de Palma, tanto que não hesitaram em declarar que Janete era uma boa jovem, mas que estava começando a se rebelar por completar 16 anos e supostamente deixar de lado a sua conduta moral de boa cristã. Em 7 de agosto de 1972, a jovem de Palma avisou a mãe que viajaria de trem até a casa de uma amiga. Entretanto, ela nunca chegou lá, tampouco voltou para casa. Desesperados, na manhã do dia seguinte, os pais da menina preencheram um formulário de pessoa desaparecida no Departamento de Polícia de Springfield. Dentes do Diabo. Apesar dos esforços da polícia e das orações da família, De Palma só foi encontrada em 19 de setembro daquele ano por uma mulher que estava passeando com seu cachorro perto da pedreira de rodeio. Pedreira essa conhecida popularmente como Dentes do Diabo. O cão farejou algo e disparou até o topo da montanha, voltando com o antebraço na boca que estava em decomposição. A polícia foi chamada até o local e um cerco reforçado foi criado ao redor do cadáver da jovem. De acordo com os policiais, o corpo estava deitado de bruços e com o braço esquerdo repousado sobre a cabeça, cercado por cruzes improvisadas e por toras de madeiras que faziam alusão a um caixão. Entretanto, ao longo dos anos, esse primeiro avistamento do cadáver foi contaminado por rumores requentados e enfeitado em tantas partes devido à repercussão do caso, que se tornou praticamente impossível determinar a real natureza da cena do crime. O jornal nova-iorquino Star Ledger foi o responsável por sustentar manchetes do tipo "Menina sacrificada em ritual de bruxaria" e informar que símbolos ocultistas estavam cercando o seu corpo. A declaração da polícia aos tabloides e como De Palma foi encontrada não combinava com o relatório do médico legista, que descreveu apenas uma formação rochosa em volta do corpo, sem toras de madeira nem formato de caixão. Ainda assim, o público que acompanhava a história estava em estado de aturdimento, porque a própria polícia alimentava rumores, teorias, levando as bruxas para inspecionar a pedreira à procura de algum rastro satanista. Teorias colhidas. A autópsia de Janete de Palma não apontou marcas de facadas, feridas de bala, contusões ou qualquer outro tipo de violência. Por razões não esclarecidas, a causa da morte foi descrita como estrangulamento, ainda que as informações anteriores não sustentassem esse laudo. O exame toxicológico não apresentou nenhum tipo de drogas no organismo da jovem, mas indicou um nível alto de chumbo. De qualquer forma, nada foi investigado e as evidências permaneceram flutuantes no caso. Isso foi o suficiente para que a promotoria do condado de Union
encarasse o caso como um homicídio. A polícia de Springfield trabalhou principalmente a partir de denúncias e possíveis pistas para encontrar o criminoso. O início da investigação foi todo atrás de um homem que morava em um acampamento na floresta, próximo da pedreira, e que era conhecido pelas pessoas pelo apelido de Red. Ele desapareceu logo depois que o corpo de De Palma foi encontrado. Porém, a promotoria decidiu que o homem não tinha nenhuma relação com a morte da jovem. Depois disso, a busca pelo culpado se perdeu em meio a um turbilhão de pistas falsas, depoimentos inconsistentes da família, amigos, conhecidos e principalmente pelo crescente pânico satânico que devastou a vida dos norte-americanos entre as décadas de 1960 e 1990. Enquanto o caso esfriava na gaveta do condado, a família precisava conviver tanto com o mistério do que aconteceu com a garota De Palma, quanto com as teorias. Foi sugerido, por exemplo, que a jovem teve uma overdose naquela noite, visto que estava se tornando uma rebelde, e suas amigas abandonaram o corpo dela na pedreira. Especularam também que De Palma poderia ter incitado alguma coisa e causado o próprio assassinato, seja por não ter retribuído um flerte, seja por tê-lo feito sem ter tido a intenção de continuar. A reviravolta. A polícia jamais solucionou o que aconteceu com Janet De Palma quando ela saiu naquela manhã de 7 de agosto de 1972. O caso se enraizou de tal maneira na sociedade de Springfield que Ed Salzano, na época com apenas 10 anos, cresceu e se tornou um advogado apenas para acabar com esse mistério. No entanto, ele enfrentou muitas barreiras jurídicas, todas erguidas pela promotoria do condado de Union, que não queria que ele tivesse acesso a nada. Em 2004, os editores da revista Wayne NJ iniciaram uma investigação para determinar o que de fato aconteceu nesse caso com Mark Mora e Jesse Pollack, escrevendo o livro De Palma, Morte nos Dentes do Diabo. Eles sofreram grande resistência da polícia local, a qual disse que os arquivos e evidências haviam sido destruídos durante a enchente do furacão Floyd em 1999, recusando-se a prestar qualquer tipo de depoimento, mas os policiais estavam mentindo. Em 2019, a revista conseguiu cópias do caso em um arquivo do gabinete da promotoria do condado de Union por meio da Lei de Liberdade de Informação, inclusive fotos da cena do crime que foram declaradas como desaparecidas. A Wayne NJ expôs que nunca houve nada de oculto envolvendo o corpo da jovem, afirmando que o objeto mais semelhante a uma cruz eram galhos de árvores retorcidos. Fora isso, há evidências nunca divulgadas de que De Palma foi vista pegando uma carona em vez do trem no dia da sua morte, assim como o conteúdo da bolsa dela espalhada a cerca de 2,5 metros do seu corpo, ou seja, o objeto não estava na cena do crime nem a sua carteira. Pois é, galera, como vocês viram, o caso até hoje continua uma história de um caso misterioso que ainda não foi solucionado, né? Uma garota de 16 anos que saiu, dizendo à sua mãe que ia pegar um trem, ia para a casa de uma amiga, mas que não chegou na casa da amiga, né? Não apareceu mais. A princípio acharam que havia sido um sequestro comum, mas tudo isso, caiu por terra, essa informação, logo após um cachorro, aparecer com um pedaço de antebraço, e levando para o seu dono, Então, assim, foi uma notícia que chocou a população, chocou o mundo através de livros, através de jornais, e este vídeo não foi feito para causar desrespeito, foi criado para divulgar o caso, trazendo fontes públicas na internet. Qualquer teoria discutida nesse vídeo só apresentam teorias, ou não são fatos concretos e não representam necessariamente a minha opinião, o meu ponto de vista, nem o da polícia, Apenas são fatos que estamos trazendo aqui para que vocês saibam, de casos e mais casos reais
que de fato aconteceram e que ainda não foram solucionados.